Não tem necessidade? Então, beleza. Então. Bem, o motivo dessa nossa reunião extraordinária foi a pedido do vereador Rubens. Então, quero dar as boas-vindas ao doutor Irineu. Seja bem-vinda em nossa casa. Digo nossa porque é sua também, né? A convocação foi feita através do Dr. Rubens, onde ele questionou sobre a progressão dos servidores públicos aqui da nossa cidade. Então, eu só gostaria de ler como que vai funcionar a nossa reunião, por ser uma reunião extraordinária, conforme o nosso regimento interno. Seguiremos a seguinte regra para conduzir esta sessão. Primeiramente, a palavra será concedida ao vereador requerente, Dr. Rubens Benck, para uma breve explanação sobre os motivos da convocação. Na sequência, será concedida a palavra ao convidado, Dr. Irineu, para abordar o assunto em questão por 15 minutos. Passando essa fase, será concedido aos vereadores que desejarem, por ordem de inscrição com a primeira secretária, para interpelarem o convidado sobre o assunto no qual foi convidado para responder. Então, o nosso assunto vai ser de acordo com o que o Dr. Rubens colocar ali, que vai ser sobre a progressão. Este vai ser o assunto. Então, o Dr. Irineu não está sujeito a responder outro tipo, tem que ser o assunto da convocação. Cada vereador poderá fazer perguntas sem apartes ao convidado, que terá o tempo de 5 minutos. Então, vereador, 5 minutos para fazer as perguntas e sem apartes. Tá? Após o convidado irá responder ao vereador, pode ser apartado brevemente somente pelo vereador que fez a pergunta no momento. O mesmo critério será adotado para todos os vereadores. Então, iniciando, então, passo a palavra, então, ao Dr. Rubens Benck. Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa, nosso convidado, nosso ilustre secretário de administração, Dr. Irineu Gobo. Prazer recebê-lo aqui na nossa humilde casa legislativa. Vou ser breve, procurar ser o mais breve, para que o senhor possa ter mais tempo para os esclarecimentos. O que chega até nós, vereadores, é a situação de que os professores já receberam as promoções e dos cargos e salários e a progressão de carreira. E nós temos a situação, eu acredito, até não tenho números bem exatos, até se o senhor puder nos fornecer, a gente agradeceria, de 1.200, 1.300 funcionários que estão nessa situação. Não sei a situação real. Então, gostaria que o senhor nos dissesse por que não está sendo feito, ou se está sendo feito, qual é o estudo, qual é o impacto na folha de pagamento do município, desta situação que vai ser a progressão e a promoção dos servidores que tiverem direito. Porque esses servidores já têm o direito adquirido deles desde 2012. 2012, 2013, 2014, 2015 e já estamos chegando a 2016. Então, são praticamente 4 anos que está essa situação. Nós sabemos que os servidores municipais, aqueles com menor nível, tem uns até, inclusive, que ganham até menos que o salário mínimo estadual, ou quase se igualam. Não tem o direito na carreira do salário mínimo, e sim o salário mínimo nacional. Então, doutor Irineu, eu gostaria que o senhor explanasse até para dar uma satisfação para todos os servidores de carreira. Vamos deixar bem claro aqui, isso daqui são para os servidores de carreira do município. Os professores já receberam a situação deles. Então, gostaríamos de ver, e até se tem uma programação dessa possibilidade do município fazer programação orçamentária para pagamento em 2016 ou 2017, ou um escalonamento para isso. Boa tarde, doutor Rubens. Nominando, eu saúdo a todos os demais vereadores presentes. Presidente Cezinha, seu nome, agradeço a convocação. Nos colocamos à disposição da mesa, dos demais vereadores, para falar de plano de carreira. Nós vemos ao longo de alguns anos, tentando discutir propostas, doutor Rubens, para
valorização do servidor. Há que se dizer que a remuneração do servidor ela tem que ser compatível com a receita. E antes de mais nada, aproveitando para esclarecer, dizer aos senhores vereadores, nós temos uma situação muito interessante que a Lei de Responsabilidade nos trouxe. Muita gente, de forma, na minha opinião, equivocada, trata a questão da despesa de pessoal apenas pelo índice. Nós reportamos a um número que a Lei de Responsabilidade criou, 90%, 95% da despesa com pessoal, né, da arrecadação, da receita corrente líquida, e a gente tem um número de 51,3% da receita. E quando a gente fala de despesa com pessoal, a gente tem que lembrar que valorizar e investir no servidor é necessário, né? Então nós temos um parâmetro que nos impõe a obrigatoriedade de receitas. Relativamente, calcula-se a receita pela despesa, mas a despesa a gente controla, mas a receita, a Secretaria de Administração, ela não trabalha com receita, a receita é resultado. Então, estou fazendo essa introdução para dizer que em determinados momentos econômicos, ou do país, ou do estado, ou do próprio município, nós temos uma condição favorável. Em outros momentos, nós temos uma condição desfavorável. Mas há que se lembrar, antes de falar da despesa, que o índice é calculado levando em conta principalmente e unicamente a receita. Com relação aos planos de carreiras, é importante a gente falar que nós temos 3 leis que tratam de plano de carreira no município. A primeira delas é a Lei 1529 de 2007, é a lei que criou a lei orgânica da Procuradoria, criou a estrutura da Procuradoria e também criou a carreira no Poder Executivo, né? Eu quero lembrar que o Poder Legislativo já tem também a sua estrutura própria, né? Então não vou abordar. Isso desde 2007. Nós temos a segunda lei, que é a lei que criou a estrutura do plano de carreira do quadro do magistério. É a Lei 1866, de 2012. Essa lei ela foi retificada pela 1882, foram corrigidos alguns problemas de grafia, enfim. E por último, nós temos a lei do plano, que criou o plano de cargos, carreiras e vencimento da Prefeitura, levando em consideração os demais servidores, ou seja, aqueles que integram o quadro geral da Prefeitura. Com relação específica aos professores, Dr. Rubens, os professores eles se empenharam desde o início da aprovação da lei em discutir e estabelecer os seus critérios de avaliação. E, essencialmente, senhores vereadores, nós estamos falando da espinha dorsal daquilo que nós chamamos de progressão e de promoção. Critérios. A lei traz o direito e os critérios ficam para ser regulamentados. No caso do magistério especificamente, eu acompanhei a comissão do magistério durante praticamente 2 anos, onde foram discutidos os critérios e construídas as propostas de enquadramento. E ocorreu, né, ao final, ocorreram as avaliações, e os servidores foram promovidos ou tiveram suas progressões. Quando nós falamos de progressão, a progressão é aquela horizontal, né, e a promoção é a vertical. Então, pegando a tabela, é fácil da gente entender isso. Com relação ao quadro geral, eu diria que por ser um número maior de servidores, por tratar com categorias diferenciadas, para tratar com profissões diferenciadas, isso não aconteceu. Desde 2012, a gente vinha estimulando os servidores que se inteirassem da própria lei e também apresentassem propostas, né?
E nesse contexto, passou 2013, passou 2014, o magistério caminhando, e o quadro geral foi ficando para trás. Em 2015, após algumas conversas com o sindicato, nós conseguimos com que houvesse uma assembleia para que todos os servidores, independente daqueles que fossem sindicalizados, concorressem, colocassem seus nomes à disposição, porque a lei que criou o plano, a lei 1881, ela estabeleceu que os servidores que participariam da comissão de desenvolvimento, eles seriam servidores evidentemente nomeados, a comissão seria nomeada pelo chefe do Poder Executivo, porém somente 3 servidores seriam indicados pela administração, os outros 4, ou seja, a maioria, seriam eleitos dentre os servidores. E eu diria que essa eleição, ela demorou a acontecer. E eu quero aqui não atribuir nem culpa nem responsabilidade a ninguém, porque se nós tivermos no quadro do magistério servidores empenhados, talvez nós tivemos um pouco de dispersão no quadro geral, até mesmo por conta desse diagnóstico. Enfim, a partir de março de 2015, nós tivemos a comissão constituída, ela foi nomeada pelo prefeito, ela foi instaurada, ela tinha 7 membros titulares, esses 7 membros, dentre eles os 4 indicados pelo sindicato. Essa comissão se reuniu em torno de 4 a 5 vezes. E durante o tempo que a comissão se reuniu, as pessoas tiveram opiniões a respeito dos mais variados assuntos, mas também tiveram muita divergência. Então, o que aconteceu é que, ao longo de 7 meses aproximadamente, nós percebemos que a comissão não estava sendo resolutiva, ela não estava conseguindo produzir conteúdo, ela estava apenas discutindo ideias. E nesse aspecto nós tomamos uma iniciativa através da Secretaria de Administração, ouvindo inclusive membros da comissão, de que eles teriam dificuldades para se reunir, teriam dificuldades porque tinham suas atribuições, seus afazeres. Nós entendemos que essa metodologia deveria ser mudada. Qual foi a nossa proposta? De que a comissão fosse reeleita, digamos assim, ou renomeada, né? Houvesse uma nova nomeação dos membros, alguns permaneceram, os 4 membros do sindicato, os 4 membros dos servidores permaneceram, foram substituídos 2 servidores e possivelmente será substituído um terceiro, porque alega incompatibilidade e que não teria disponibilidade de tempo também, no caso é o controlador-geral Sérgio Dizásio. O que a gente esperava é que ele pudesse participar, no sentido de que ele tem muito a contribuir, na nossa opinião. Pois bem, nós tivemos uma nomeação de uma nova comissão. Essa comissão foi convocada na sexta-feira passada para uma reunião preliminar. Dessa reunião já surgiram um cronograma para que amanhã, no pequeno auditório da educação, a comissão esteja reunida para tratar dos assuntos referentes à normatização da Lei 1881. Ou seja, qual será a atividade desenvolvida amanhã? Junto com a comissão, nós entendemos que a comissão precisaria de um apoio qualificado. Esse apoio qualificado veio na nomeação de um assessor para a Secretaria de Administração. Esse assessor é o Dr. Jorge, que está aqui presente, é advogado. Ele começou a trabalhar mês passado, por volta do dia 3, dia 4 de novembro, e nós já apresentamos, através da Secretaria de Administração, uma proposta de um decreto regulamentador da Lei 1881. Nós apresentamos uma proposta de formulários de enquadramento, tanto para a progressão quanto para a promoção.
atendendo aos critérios da Lei 1881, nós apresentamos uma proposta no sentido de que os questionários e as avaliações elas sejam aplicadas no estilo concurso público, ou seja, através de gabarito. Por que essa sugestão? Para que a gente não fique o tempo que a Comissão do Magistério ficou tabulando informações. Ou seja, então, a tabulação, nós temos a expectativa que a tabulação ela possa ocorrer, e aqui quero aproveitar a fala, presidente Cezinha, o senhor nos acompanhou numa correção de provas, o senhor percebeu que ela é resolutiva, ela